Olá, essa é a nossa última aula do seminário de epidemiologia do câncer ginecológico e do câncer de mama. Hoje nós vamos falar especificamente da epidemiologia do câncer de colo uterino. O colo uterino, do ponto de vista oncológico, ele é tratado diferentemente, um tratamento diferente das neoplasias do corpo uterino, visto que eles têm comportamentos biológicos distintos e também do ponto de vista epidemiológico, eles são completamente diferentes, como nós vamos ver a seguir. Se nós fizermos um corte aqui do colo uterino, um corte histológico, nós vamos ver que existem dois epitélios principais, dois epitélios que recobrem o colo uterino. Um epitélio que a gente chama de ectocervical, que está em contato com o meio externo, com a vagina, que é um epitélio escamoso, estratificado, não queratinizado. Já no canal endocervical, nós temos o epitélio glandular, colunar simples. Então aqui temos uma glândula que normalmente ela está revestindo o canal endocervical, e externo nós temos o epitélio escamoso estratificado. No maior aumento vocês podem ver aí a diferença entre os dois epitélios. E aqui é o local que a gente chama de junção escamocolunar, que é onde a gente tem a transição entre o epitélio escamoso e o epitélio colunar glandular. Do ponto de vista epidemiológico, o câncer de colo uterino ele se assemelha muito à doença sexualmente transmissível. Então, se a gente for dar uma olhada nesses fatores de risco, eles são os mesmos fatores de risco que estão relacionados com DSTs. Além dos fatores relacionados ao comportamento sexual, nós temos ainda o tabagismo, que é um cofator que está associado também com o aumento do risco da doença. Então vejam aqui, mulheres que têm relação sexual aos 16 anos de idade têm um risco de 1,5, o risco relativo. Se ela tiver pelo menos 3 parceiros sexuais, comparado a uma mulher que não tem nenhum, o risco aumenta em 3 vezes. Então, a multiparidade, aumento de risco. Diagnóstico de outras infecções sexualmente transmissíveis, aumento de risco. E veja que a utilização de métodos anticoncepcionais de barreira reduz o risco. Então, se nós formos ver, do ponto de vista epidemiológico, se comporta como uma doença sexualmente transmissível. Hoje a gente sabe por que esse comportamento. Então existe atualmente a concepção de que uma infecção que é sexualmente transmissível, que é responsável pela grande maioria das neoplasias malignas do colo uterino. E hoje esse agente, atualmente o agente que a gente acredita ser o responsável por isso, é o papilomavírus humanos, ou o vírus do HPV. Bom, o vírus do HPV, isso aqui é um esquema do genoma dele. Esse vírus do HPV ele codifica algumas proteínas que são interessantes, é importante que a gente saiba disso, pois essas proteínas estão diretamente relacionadas ao processo de carcinogênese. Em especial essas 3 proteínas, a E5, E6 e E7. Então vejam que a E5 é uma proteína que interage com receptores de membrana celular do tipo EGFR, ou seja, ela estimula a proliferação de células que expressam EGFR, que são células epiteliais. A E6 é uma proteína crítica para a replicação viral. Ela se liga à proteína P53 e estimula a degradação dessa proteína via a via proteolítica dependente de ubiquitina. Então, o P53 é um gene supressor de tumor. Então, a expressão desse gene, a transcrição e tradução da proteína, ela funciona como uma proteína, vamos dizer assim, anticarcinogênese. Então, essa E6 ela degrada essa proteína. Então, isso favorece a indução da carcinogênese. E a E7 também é uma proteína que ela é crítica para a replicação viral. No entanto, ela se liga a uma proteína que chama proteína do retinoblastoma,
e ela dissocia um complexo, que esse complexo E2F-RB, esse complexo ele é importante para fazer alguns checkpoints durante o ciclo celular. A dissociação desse complexo faz com que a célula entre em fase de síntese. Então isso também está diretamente associado com aumento de proliferação celular e carcinogênese. Existe uma série de evidências, tanto clínicas como evidências in vitro, de que o HPV realmente possa ser o responsável pela doença. A gente sabe que pelo menos em 90% das neoplasias malignas você consegue encontrar DNA viral. Existem centenas de subtipos desse vírus. Isso é interessante. Existem alguns subtipos que estão mais associados à neoplasia maligna, outros subtipos estão associados a alterações benignas, como condiloma acuminado ou mesmo a verruga vulgar da pele. A infecção de células em cultura pelo vírus pode levar à transformação maligna dessas células. A gente sabe que o DNA viral pode se integrar ao genoma celular do câncer. Isso é um mecanismo essencial para a transformação maligna. E aí tem aquelas oncoproteínas que nós já vimos que estão altamente associadas com carcinogênese, associadas com a carcinogênese. Bom, e como isso funciona? Por que o colo uterino? Por que se essa infecção é uma infecção sexualmente transmissível, por que não tem muito carcinoma de vagina, não tem muito carcinoma de vulva? Essas neoplasias são relativamente raras. Por que câncer de colo uterino? Bom, como nós vimos, nós temos aquela junção escamocolunar. Essa junção ela varia de posição conforme o estímulo estrogênico. Quanto mais estímulo estrogênico, essa junção tende a vir para fora. Menos estímulo, ela tende a vir lá para dentro. Ou seja, se você pegar uma pessoa, uma mulher na infância ou na menopausa, a junção escamocolunar vai estar lá dentro. Mulheres durante o menarque, especialmente durante a gestação, o uso de estrógenos, exógenos, vai ocorrer uma migração da junção escamocolunar para fora. E vai formar o que a gente chama de ectopia, que é a exposição do tecido glandular ao meio externo, à vagina. Logicamente, como esse tecido glandular ele não foi feito para estar em contato com o meio vaginal, que é um meio com uma série de bactérias, que é um meio contaminado, o canal cervical não e também é um meio com pH diferente do canal cervical. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que vai ter um estímulo hostil, vai ter lesão epitelial. E essa lesão epitelial leva à inflamação, e toda lesão tecidual com inflamação favorece a infecção por micro-organismos variados, inclusive a infecção pelo HPV. Ou seja, toda vez que a mulher tem uma área de ectopia, isso leva à inflamação, estímulo a reparo, e esse tecido é suscetível à infecção pelo HPV. E é nesse momento que ocorre a lesão tecidual que a infecção oportunística ocorre e infecta as células, principalmente as células basais do epitélio. E isso é um fator importante, determinante para a transformação maligna. Então, resumindo, a teoria ou a fisiopatologia do câncer cervical pode ser explicado aqui nesse diagrama. Então, nós temos aquele epitélio colunar endocervical. Por algum motivo ocorre uma ectopia. Isso leva a lesão tecidual, inflamação, estímulo ao reparo. Ou seja, ocorre o que a gente chama de metaplasia inicial, que é a transformação do epitélio glandular num epitélio escamoso, ou seja, uma metaplasia. De uma forma fisiológica, isso vai formar um epitélio escamoso bem diferenciado e vai recobrir a área de ectopia. No entanto, se nesse momento
o HPV estiver colonizando o local, ele pode infectar essas células e essa metaplasia vai fazer uma metaplasia atípica. Dependendo do tipo do HPV, essa metaplasia pode evoluir para uma displasia de baixo grau ou uma displasia de alto grau, e essas lesões podem evoluir para um carcinoma invasor, pode ficar instável, podem regredir. Isso vai depender também da resposta imune do hospedeiro. Isso fica muito claro, por exemplo, quando isso acontece em pacientes imunossuprimidos, por exemplo, em HIV positivos. O risco da evolução para a neoplasia maligna dessas lesões é muito maior do que em uma mulher imunocompetente. Bem, do ponto de vista global, qual que é a incidência de câncer de colo uterino? Veja que ela é o oposto do que acontece com câncer de endométrio, com câncer de mama. Veja que as áreas mais bem desenvolvidas têm baixa incidência e áreas pouco desenvolvidas têm alta incidência. O Brasil se enquadra em regiões de alta incidência. A incidência chega aí a passar os 30 para cada 100 mil habitantes. Só para a gente ter uma ideia da diferença disso, vejam aqui as principais causas de câncer e morte por câncer nos Estados Unidos. Vejam aqui na mulher, a gente não encontra, entre as 10 primeiras, a gente não encontra o câncer de colo uterino. No entanto, se a gente vem aqui para o Brasil, isso aqui é a estimativa para agora, para 2014, é a terceira neoplasia maligna mais comum, com exceção quando a gente tira os carcinomas de pele não melanoma. Então existe uma diferença muito grande. Isso basicamente está relacionado aos programas de rastreamento e prevenção da doença, que isso vai ser tema de uma aula no futuro, provavelmente no 5º ano, que seriam como abordar, como fazer o rastreamento, como prevenir câncer de colo uterino. Então esses programas são falhos. Desta forma, a incidência da doença é muito alta em países, ainda é muito alta em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Bom, durante a aula nós vimos a fisiopatologia do câncer de colo uterino, vimos os tipos histológicos mais frequentes e também nós abordamos aí os fatores de risco e a incidência da doença. Essa é a nossa última aula do seminário de epidemiologia de câncer ginecológico de mama. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.